Daniel, conforme a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial tem alguma doença renal crônica. E o motivo dessa entrevista é justamente para a gente fazer esse alerta, porque existe um prognóstico de isso aumentar nos próximos anos. Para a gente entender melhor esse tipo de assunto e fazer o alerta, principalmente para hipertensos, diabéticos, pessoas acima do peso. Para isso, vou conversar com o Dr. Adilson, que nos atende gentilmente. Doutor, esse índice divulgado pela Organização Mundial da Saúde, também alertado por outros médicos, ele é real? Há um crescimento no número de doenças renais crônicas? Boa tarde. Boa tarde. Esse índice realmente é real e é alarmante. Nós observamos isso dentro do serviço de nefrologia, um aumento anual, que gira em torno de 10% de incremento de pacientes com doença renal crônica em estágio avançado, que necessitam de suporte dialítico, de alguma forma, né? A velocidade com que a gente observa isso, esse aumento, se relaciona muito com as doenças crônicas que acometem o rim, principalmente o diabetes, a hipertensão e algumas doenças que estão associadas a comportamento. Tá certo, doutor. Para prevenir isso, qual o caminho? Pessoa que está em casa, talvez não está dentro desse grupo mais seletivo, mas de certa forma se preocupa com esse aumento. Qual é a prevenção mais indicada para não se preocupar com isso? Bom, esse aumento da doença renal crônica e de outras doenças crônicas que estão associadas a estilo de vida. Há uma epidemia mundial de doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão, que são doenças que se relacionam com o estilo de vida. A prevenção passa por adotar medidas de estilo de vida saudável, atividade física, evitar o consumo de alimentos industrializados com alto teor de sódio, os alimentos ultraprocessados, que estão realmente relacionados com a progressão dessas doenças, né? Se a gente fala em hipertensão, que é um dos principais causadores de doença renal crônica, parte do tratamento está na restrição do consumo excessivo de sódio, de sal, né? Se a gente fala de diabetes, o diabetes está relacionado com sedentarismo, consumo excessivo de carboidratos, que faz parte do que proporciona o aumento da doença. Atividade física, hábitos de vida saudáveis, faz parte da medida preventiva de doenças crônicas em geral. E da doença renal crônica não é diferente. Doutor, vida saudável, atividade física, parece que é um combinado entre os médicos sempre alertando isso. Isso não vale somente para o rim, né? Vale para vários tipos de doenças que podem ser prevenidas a partir desse hábito que parte da pessoa. Mas o rim, ele é determinante. Ele pode ser um órgão silencioso, de certa forma, no corpo, mas que ele tem um papel fundamental, né? Quando a pessoa, enfim, tem o diagnóstico de uma doença renal crônica, qual o primeiro procedimento, enfim, para conseguir passar por essa situação de uma forma tranquila, podemos dizer? Aproveitando esse ensejo, a doença renal crônica ela é realmente silenciosa. As pessoas que são portadoras já de doença de hipertensão, de diabetes, ele deve passar por consultas regulares. A melhor medida que você pode adotar para prevenir a doença renal crônica é tratar as doenças que causam a doença renal crônica. É tratar o diabetes, tratar a hipertensão de forma adequada, ter acompanhamento regular.
exames, a dosagem da creatinina, fazer um exame de urina, é crucial para a gente identificar e para a gente poder orientar esse paciente e determinar o estágio. A gente vai estadiar a doença renal, ela tem 5 estágios. Ela vai do 1, que é o mais leve, até o 5, que é o mais grave, onde o paciente está prestes a precisar de algum tratamento de renal substitutivo, que pode ser diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal. A forma mais eficaz da gente prevenir a doença renal é identificando ela precocemente. Nos estágios iniciais da doença, nos estágios 2, 3, a gente tem um arsenal terapêutico maior, onde a gente pode evitar a progressão rápida dessa doença. Dá a oportunidade da gente chegar nesse paciente, nesse doente, e orientar ele de forma adequada, tratar com medicamentos efetivos e fazer com que essa doença desacelere, porque muitas vezes, se não tratada, ela é acelerada, ela é rápida e vai levar embora um órgão precioso e que muitas vezes tem um impacto muito grande na qualidade de vida da pessoa, né? Ter doença renal crônica em estágio final não é mais uma sentença de morte, porque a gente tem terapias substitutivas, mas ela impacta muito na qualidade de vida das pessoas. É um tratamento eficiente, prolonga a vida, mantém a vida, bastante eficaz, mas precisa de acompanhamento. Mas a gente tenta evitar que chegue nesse estágio avançado. E essas medidas medicamentosas, comportamentais, são importantes para a gente definir o caminho que esse paciente vai seguir. O senhor, atuando como médico aqui em Cachoeira do Sul, também tem pacientes da região. Você nota aqui em nossa região um crescimento ou talvez um desleixo por parte da população como um todo de não manter essas medidas de proteção ao seu corpo e especialmente ao rim? O que a gente diz assim é a melhor forma da gente prevenir a doença renal crônica e qualquer doença é informação. A gente poder passar as informações que são importantes para esse paciente poder se cuidar e prevenir a doença dele é a melhor forma que a gente tem de poder iniciar um tratamento. Então a pessoa tem que saber, tem que conhecer o que acontece com a doença dele e o que pode trazer essa doença para ele, quais serão as consequências. Isso é um passo importante. Na nossa região, a região de abrangência aqui da 8ª regional, a gente tem um número muito grande de pacientes. A gente atende toda a região, desde Encruzilhada do Sul, Caçapava, Sobradinho, uma grande população que a gente acompanha. A gente tem acompanhado os pacientes na doença renal em estágio mais avançado, no estágio 4 e 5. E esses pacientes são referenciados para a gente, muitas vezes tardiamente. Por culpa do paciente? Não. Muitas vezes o paciente ele não tem informação, ele não teve acesso algumas vezes, e isso a gente tenta disponibilizar. E a melhor forma dele chegar, dele ter o acesso a essas informações é a gente divulgando, é o médico que está acompanhando esse paciente fora do nosso ambiente ter essa informação também, ter o cuidado de solicitar a dosagem da creatinina, de fazer um exame de urina, detectar precocemente aquilo que a gente pode fazer, que normalmente a gente faz no consultório, dentro do hospital, quando detecta um caso de doença já avançada, mas com potencial de tratamento, para a gente poder desacelerar isso aí. Esse é o principal foco hoje. Hoje, se a gente tem campanhas de prevenção de doença renal, a gente está focado
justamente na prevenção dessas doenças que trazem a doença renal. Ok, doutor. Manter exames de rotina é um caminho e como a pessoa consegue, de certa forma, ligar o alerta para uma possível situação de doença renal? Então, o rim, ele tem algumas funções no nosso corpo, né? Ele controla, por exemplo, a anemia, uma forma fácil de se entender. Um dos sinais que o rim com doença renal avançada pode nos dar é a presença da anemia. Ele é o responsável por estimular a medula óssea a produzir sangue. O rim, ele regula o excesso de líquido no corpo. Então, se você começa a ter inchaço nos pés, cansaço ou falta de ar, isso pode ser por acúmulo de líquidos. A pressão também é regulada pelos rins, por substâncias produzidas no corpo, alguns hormônios, que acabam atuando sobre o rim para regular a pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial pode ser secundário a uma doença renal. Algumas doenças que são próprias de doença renal avançada, como doença ósseo-metabólica, também pode ser um sinal. Então, aquele paciente com uma doença óssea muito evidente, muito pronunciada, pode ser um sinal de uma doença renal subjacente não diagnosticada. Cansaço provocado pela anemia, pressão alta, acúmulo de líquido, o inchaço nos pés, isso pode ser um sinal de doença renal. Escondidinho ali, que não está aparecendo assim, olha, isso é o rim, mas pode estar relacionado. Bom, doutor, o papo está bom, a gente sabe que o assunto ele é bastante extenso, a gente quer agradecer, acho que até pegar um pouco do que você falou, passar informação para quem está em casa, cuidar mais de si, primeiramente, consequentemente não só dos rins, mas de todas as funções do nosso corpo. Agradecer a disponibilidade do senhor e que esse alerta chegue até a nossa audiência. Tá ok. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando informações e quanto mais a gente puder divulgar essa informação, mais pessoas vão poder se beneficiar disso. O alerta, esse serve para todas as pessoas, né? Então, quanto mais a gente puder divulgar, adote um estilo de vida saudável, tome bastante água, consuma pouco sal, evite o consumo excessivo de proteína animal. Isso são medidas que ajudam a preservar o rim. Ok. Daniel, estamos aqui fazendo o nosso papel, passando informação. Esse é o recado final, passado também pelo Dr. Adilson Teodoro, a gente falando sobre doença crônica renal, esse alerta que a gente deixa aqui no NT Sul.